Bom, pessoal, continuando então, ó, a gente tinha parado aqui nos métodos de integração, nas integrais definidas. Então, a gente já viu esses métodos para as integrais indefinidas, agora a gente vai ver para as definidas, que é aquelas que possuem um intervalo definido. Então, mudança de variável. Para mudança de variável, a gente vai resolver da seguinte forma, por exemplo, a integral de 0 a 1 da raiz de 2x mais 1 dx. Então, simplesmente, a gente vai vir resolver a nossa raiz, resolver a nossa integral, perdão. Então, a integral de 2x, da raiz de 2x mais 1, é 1/3 de 2x mais 1 elevado a 3/2. Lembra? Eu tiro da raiz, somo no expoente e divido pelo expoente. E vou aplicar isso no intervalo de 0 até 1, certo? Ou, a gente pode fazer da seguinte forma, mudar os nossos limites. Então, eu chamo o que está dentro da raiz de u e vou alterar, então, os limites. Então, o que está dentro é u, 2x mais 1. Vou aplicar o u com o intervalo de 0 e o u com o intervalo de 1, que é o intervalo de 0 até 1 aqui da minha integral. Então, 2 vezes 0 mais 1 é igual a 1, 2 vezes 1 mais 1 igual a 3. Então, meu novo intervalo vai de 1 a 3. Então, passo, então, substituo aqui, faço a minha integral, certo? Substituir o u e o du, fica, então, 1/3 de u elevado a 3/2. Nesse caso, a gente nem precisa voltar para x, certo? Eu volto, substituo tudo isso com u valendo 3, tudo isso com u valendo 1. E aí, vou chegar nessa resposta, certo? Quando a gente tem um intervalo definido, ele é bem mais tranquilo. Aqui, a integração por partes. Então, eu tenho outro exemplo, de 0 até π, de x cosseno de x, certo? Integração por partes é aquela que tem a multiplicação. Então, eu vou determinar que a é o meu x e b' é o meu cosseno de x. Então, o meu a' é a derivada de a, que é 1, e o meu b é a integral do meu b'. A integral de cosseno é seno. Então, vou aplicar na formulinha. Tem o intervalo de 0 a π, ó, de 0 a π. Quem é o meu a? X. Quem é o meu b'? Cosseno de x. É igual, quem é o meu a? X. Quem é o meu b, sem ser linha? Seno de x. Aplico ele no intervalo. Depois, a integral, menos a integral do meu a', ó, que é 1, menos, vezes, quer dizer, o meu b, que é seno. Então, aplico isso aqui para π, menos para 0. Então, π seno de π, certo? E aí, para 0, a gente sabe que 0 vezes alguma coisa é 0. Então, eu nem preciso aplicar para 0. Seno de x é cosseno de x. Integral de 1, a gente sabe que é 0, de constante, né? Então, menos, que é da integral, menos, que é da minha fórmula. Então, vou aplicar menos com menos mais cosseno de π menos cosseno de 0. Π seno de π é 0. Subir aqui. Π seno de π é 0. Cosseno de π menos 1. Cosseno de 0 menos 1. Então, eu vou ter menos 2 como meu resultado, certo? Vamos entrar agora em coordenadas polares. Bom, a coordenada polar nada mais é que o ponto onde eu tenho o R, que é o raio, e o θ, que é o meu ângulo. Então, ó, vamos imaginar que eu tenho esse ponto aqui. Então, eu tenho o Y, né? Mesma coisa que a gente sempre vê nos nossos pontos normais. Eu tenho um Y e eu tenho um X. Porém, o ponto da coordenada polar é o R, que é a minha tangente aqui, né? Que é a minha hipotenusa. E o meu ângulo, o ângulo θ, certo? Então, a gente faz pelas nossas regrinhas de sempre. Seno de θ, seno é cateto oposto, pela hipotenusa. Então, ó, o seno cateto oposto, o oposto é y. Então, y sobre hipotenusa, que é r. Então, eu vou ter que y é igual a r seno de θ. Cosseno é cateto adjacente, ó. Quem é o adjacente? É o x. Então, x sobre r.
x é igual a r vezes cosseno de θ. Aqui a gente só está substituindo, tá? Então, eu passo o r para lá e eu passo o r para lá. E aí, eu isolo o x e isolo o y. E aí, faço com o meu r, né? Que é a minha hipotenusa. Então, hipotenusa quadrada é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Substituindo isso, a hipotenusa é o meu r. Já passei o quadrado para a raiz. O meu cateto, 1 é x, 1 é y. Substitui tudo, então, essa é a minha formulinha. Então, eu tenho a formulinha do y, do x e do r. Então, vamos resolver um exemplo. Coordenada polar, então, que é o r e o θ, do ponto B, que é menos 3 e menos 3 raiz de 3. Então, vamos achar primeiro o nosso r. R é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, meu x vale menos 3, meu y menos 3 raiz de 3. Substituindo tudo, eu chego que o meu r vale 6. Vou achar, então, o meu x. X é r cosseno de θ, certo? Então, cosseno de θ é x sobre r. Então, eu tenho que θ é o arquicosseno de x sobre r. Então, achei quanto vale o meu cosseno, o meu θ, perdão. Agora, a gente precisa analisar nos pontos y e no ponto x, porque a gente já achou, ó, o r, agora a gente precisa achar o θ. Então, a gente vai analisar nos dois pontos. Eu sei que cosseno é com x, então seno é o do y, certo? Ó, seno é com y, cosseno é com x. Então, eu vou fazer arquicosseno de x dividido por r e arquisseno de y dividido por r. Tenho aqui, então, vou chegar no meu ângulo. Uma coisa que a gente precisa sempre ter, prestar atenção, é que aqui, ó, no meu cosseno, ele é negativo. No meu seno, ele também é negativo. Isso me indica que ele está no terceiro quadrante. Então, aqui, ó. Se eu estou no primeiro quadrante, ó, o meu x é positivo e o meu y é positivo. Se eu estou no meu segundo quadrante, o meu x é negativo e o meu y é positivo. Se eu estou no terceiro, ele é negativo x, negativo em y. E se eu estou no quarto, ele é positivo em x e negativo em y. Certo? Então, aí, a gente tem que gravar certinho. Aqui, no caso, ó, se vocês resolverem, na verdade, vai dar menos 60, não vai dar 240. E aqui vai dar menos 120. Só que aí a gente precisa chegar nos mesmos ângulos. Então, se a gente fazer simplificar isso daqui e fazer arcosseno de menos meio, que é 3, se a gente fizer a simplificação, então, a gente vai ter menos 60. Então, menos 60 para esse e menos 60 para esse. Porém, como eu estou no terceiro quadrante, eu preciso achar o ângulo correspondente. Então, o ângulo que vai estar no terceiro quadrante que corresponda a 60, que é, no caso, 240. Se a gente fazer 90, 90, 60, eu vou chegar nesse 240. Certo? Então, a minha resposta, a coordenada polar no ponto B é 6 e 240. 6 é o meu R, 240 é o meu θ. Certo? Então, terminamos a nossa coordenada polar. Seguimos aqui, então, função de duas ou mais variáveis. Então, por exemplo, se eu tenho f de xy, 3x mais y, e eu tenho o ponto 1 e 0, eu simplesmente vou substituir. Aonde é x, eu vou colocar o ponto aqui do x, que é o 1, e onde é y, eu vou colocar o ponto y, que aqui é 0. Certo? Mas vamos para as integrais derivadas. Então, por exemplo, vamos aprender a derivada parcial. Se eu tenho f de xy, f é igual a x ao cubo mais x ao quadrado vezes y ao quadrado, menos 2y ao quadrado, e eu preciso derivar, eu vou fazer, a gente chegou até a fazer na sala já. Então, eu vou derivar primeiro com relação a x, o meu y se torna constante, e depois com relação a y, e o meu x se torna constante. Então, vamos derivar primeiro com relação a x. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado sobre 2. 3x ao quadrado, quer dizer, 3x ao quadrado, perdão. Estou confundindo com integral. Regra do tombo. Então, mais do x ao quadrado, tombo 2, 2x. Y ao cubo é como se fosse uma constante, então eu não mexo nele. Menos 2, porque aqui ele está multiplicando, então eu não mexo. Aqui ele está sozinho, então é 0.
Então, vai ficar 3x ao quadrado mais 2x vezes y ao cubo. Agora, eu vou derivar com relação a y, e o meu x se torna constante. Então, x ao cubo, 0, porque o meu x é uma constante. X ao quadrado, y ao quadrado, vai tombar o 3 do y, vai ficar 3y ao quadrado. X ao quadrado eu não altero, porque é como se ele fosse uma constante. Vezes, menos, quer dizer, tombo 2 aqui, 4y. Então, 3y ao quadrado vezes x ao quadrado, menos 4y. Então, essa é a minha derivada parcial. Eu derivo com relação a um, depois com relação a outro. E aí, se eu estou fazendo x, meu y é uma constante. Se eu estou fazendo y, o meu x é uma constante. Agora, vamos entrar na derivada direcional, que é quando eu tenho vetor. Então, aqui, a derivada de f de x0, y0 é igual ao meu vetor gradiente, ó. Isso é um vetor gradiente de f x0, y0 vezes o vetor unitário, que é esse vetorzinho que eu tenho sempre o ponto, é como se fosse um ponto. Eu vou ter o a e o b, certo? Como que eu resolvo essa derivada? Vai ficar f de x aplicado em x0, y0 vezes o ponto a, mais f de y no ponto x0, y0 vezes o b. E isso é o meu produto escalar, certo? E para um vetor ser unitário, ele precisa sempre dar raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado ser 1 ou muito próximo de 1. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, por exemplo, f de xy é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado no ponto 1, 2. E o vetor unitário ele me deu que é raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, primeiro, a gente precisa confirmar se o vetor é unitário. Então, raiz quadrada da raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais raiz quadrada de 2 sobre 2 ao quadrado. Isso vai dar aproximadamente 1. O meu vetor é unitário. Depois, a gente vai aplicar, vai derivar com relação a x e com relação a y. Então, se eu derivar com relação a x ao quadrado menos y ao quadrado, lembra que meu y ao quadrado é uma constante. Então, ele zera. E o x ao quadrado fica 2x. Com relação a y, a mesma coisa. Meu x ele é uma constante, então ele zera. Vai ficar, então, eu tombo 2 aqui, vai ficar 2y. Vou aplicar isso no meu ponto. Então, f de x no ponto 1 e 2. Eu não tenho y aqui no meu f de x, ele é só 2 vezes x. Então, eu não vou aplicar esse 2, eu vou aplicar só o 1, ó. Porque aqui é como se fosse x, como se fosse, não, aqui é o meu ponto x e aqui é o meu ponto y. Então, 2 vezes x vai ficar 2 vezes 1, que é 2. E no y, a mesma coisa. Menos 2 vezes y vai ficar menos 2 vezes 2, menos 4. Certo? Então, por enquanto, os meus pontos são 2 e menos 4. Agora, a gente vai resolver a nossa derivada. Então, eu tenho que o f de x no ponto xy, no x0, y0, ele deu 2. Então, 2. Vezes a. Quanto vale a? Olha aqui. Raiz de 2 sobre 2. Vezes raiz de 2 sobre 2. Mais fy no ponto x0, y0, que é o ponto que a gente tem aqui que foi dado. Ele deu menos 4. Então, menos 4 vezes b, que era o mesmo valor de a lá em cima. Ó, b. Raiz de 2 sobre 2. Então, eu cheguei no resultado de menos raiz de 2, certo? Então, essa é o resultado da minha derivada direcional. Se por acaso pedir para você determinar o vetor gradiente só, então você vai pegar a sua função, por exemplo, ó, x ao quadrado vezes y ao cubo menos y à quarta. Vamos fazer com relação a x, então vai ficar 2x, tombo 2, y ao cubo permanece, y aqui é constante e ele zero, então 2xy ao cubo. E para y, o meu x é constante, então tombo 3 aqui, 3y ao quadrado, vezes x ao quadrado, que a constante permanece. Menos o 4 eu tombo, 4y ao cubo. Esse é o meu vetor gradiente. Então, para x e para y. Então, aqui, ó, meu vetor gradiente. Para x, ele vai ser 2xy ao cubo. Para y, ele vai ser 3y ao quadrado vezes x ao quadrado, menos 4y ao cubo. Certo? E agora, já estamos no final. A gente vai ver aqui
questão de otimização, para ser um máximo e um mínimo local. Então, vamos lá. Primeiro, vamos resolver um exemplo, para a gente ver porque é mais fácil. Primeira coisa, eu tenho aqui que z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 14. E aí, a gente precisa achar os pontos críticos para saber se esses pontos são mínimo ou máximo local. Então, primeiro a gente faz a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Vamos fazer a derivada com relação a x e a derivada com relação a y. Então, 2x ao quadrado, 2x, y ao quadrado, 0, porque y para mim aqui, no caso, é uma constante. Menos 2x, que vai ficar derivada de 2x é 2, menos 6y, que é constante, então 0. 14 é uma constante, então 0. Resta, então, 2x menos 2. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa com relação a y. Então, o meu x é uma constante. X ao quadrado, constante, 0. Y ao quadrado, tombo 2, 2y. Menos 2x, constante, então 0. 6y, fica só o 6. 14 é constante, 0. Então, 2y menos 6. Agora, eu vou aplicar isso nos pontos. Vou aplicar isso nos meus pontos críticos. Para ele ser um ponto crítico, ó, a gente vai sempre zerar. Então, o f de x vai ser igual a 0 e o f de y vai ser igual a 0. Então, vou aplicar. Vou pegar aqui, ó, quanto eu achei no x, 2x menos 2 vai igualar a 0 para eu achar o meu x. Então, o meu ponto crítico no x é 1. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com y. Ó, vou resolver aqui. Então, 2y menos 6, vou igualar a 0 e vou achar o valor de y, que é 3. Então, por enquanto, meu ponto crítico é 1 e 3. Agora, para a gente saber se ele é um máximo ou um mínimo local, a gente faz o teste da segunda derivada e calcula a hessiana. Qual que é a fórmula da hessiana? Ela é compridinha. Então, a hessiana é a função aplicada em x, a segunda derivada, ó, tá vendo? X. Então, a segunda derivada em x vezes a segunda derivada em y menos a função xy ao quadrado. Se a minha hessiana for maior que 0 e a minha função da segunda derivada de x for maior que 0, é o mínimo local. Se a minha hessiana for maior que 0 e a minha função na segunda derivada em x é menor que 0, é um máximo local. Se a minha hessiana for menor que 0, ela não é máximo nem mínimo. E se ela for igual a 0, quer dizer que a gente não sabe nada a respeito desse ponto. Então, vamos fazer então a derivada de segunda ordem. Então, vamos lá. Aqui não tinha dado, ó, 2x menos 2. A da primeira ordem tinha dado 2x menos 2. Se eu derivar 2x, 2. Se eu derivar o 2, fica 0. Então, 2 menos 0, 2. Vou derivar a de y. 2y menos 6, 2y. Fica 2. 6 é uma constante, 0. Então, tanto para x quanto para y é 2. Se eu aplicar isso no ponto, ó, eu não tenho mais nenhuma incógnita de x nem de y. Então, vai ficar simplesmente 2 e 2, certo? Vou calcular, então, no meu ponto. Vou fazer a minha função, ó, a mesma função que eu tinha aqui no começo, ó. Z de xy mais x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 14. E vou aplicar isso no meu ponto, que eu já achei que é 1 e 3, meus pontos críticos. Então, aonde é x eu vou pôr 1, aonde é y eu vou pôr 3. 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 6 vezes 3 mais 14. Então, eu tenho que para o ponto 1 e 3, o meu z vale 4. Então, agora o meu ponto crítico está completo. Eu tenho x, eu tenho y e eu tenho z. Ó, o x a gente achou aqui, o y a gente achou aqui e o z a gente acabou de achar aqui. Então, 1, 3 e 4. Agora, então, eu vou jogar isso na minha hessiana, certo? Então, ó, se eu derivar o meu z de xy, que é 4, vai ficar 0, que é uma constante. Então, vamos lá, formulinha da hessiana. Ó, a função da segunda derivada em x, que a gente achou aqui em cima, ó, que é 2, ó, ela aqui, 2, então, 2, vezes a função de y da segunda derivada, que a gente achou aqui que também é 2, vezes 2, menos, agora ele pede aqui, ó, a função em xy ao quadrado, que a gente achou que é 0, ela aqui.
certo? Zeramos ela. Então, menos zero ao quadrado. 2 vezes 2, 4. A minha esse ano, então, é maior que zero. A minha zxx, que é a segunda derivada, que é aqui, ó, ela deu 2, então ela é maior que zero. Portanto, o ponto 1, 3 e 4 é um mínimo local, certo? Ó, esse ano é maior, segunda derivada em x maior é um mínimo local. Por último, a gente vai ver agora a integral dupla. Então, a integral dupla nada mais é que a gente integrar duas vezes, porém a gente tem uma ordem. Se a gente olhar aqui, ó, o jeito que a gente escreve é o que vai designar a ordem que a gente vai integrar. Então, por exemplo, o meu intervalo AB, que é o primeiro aqui, é o de fora, ele diz respeito ao meu x. E o meu intervalo CD diz respeito ao meu y, certo? Isso quer dizer, se eu escrever dessa forma, que primeiro eu vou integrar com relação a y e depois com relação a x. Eu posso escrever diferente, só que aí eu tenho que mudar o meu intervalo. Então, ó, o intervalo AB pertence a x. Então, eu passo ele para dentro. AB, x, ó. O meu AB passa a ser de x. E o meu CD é com relação a y. Esse é o teorema de Fubini. Quer dizer que a gente pode alterar os intervalos, desde que a gente também altere a ordem da nossa integração. Então, vamos resolver um exemplo aqui. Integral dupla de x menos 3y ao quadrado, onde aí ele me dá os meus intervalos de derivação. Então, o x é de 0 a 2 e o y é de 1 a 3. Então, ó, vamos lá. De 0 a 2 é o x, de 1 a 3 é o y. Posso escrever do outro jeito, ó. De 0 a 2 está primeiro, com relação a x que está aqui por último. De 1 a 3 com relação a y que está aqui primeiro, certo? A minha integral não vai mudar nada, o que vai mudar é a ordem. Então, aqui a gente vai usar primeiro, para integrar primeiro em y, tá vendo? Ó, o meu y tá aqui primeiro, então primeiro eu vou usar essa integral. Então, qual é a integral de x menos 3y ao quadrado? Lembra que agora o meu x eu trato como constante. Então, a integral de x é x vezes y, porque quando eu integrar, o y vai sair e vai ficar só o x. Menos 3y, eu somo 1 no expoente, divido pelo expoente. 3y ao quadrado eu corto para 3y ao cubo dividido por 3. 3 com 3 eu corto, então é a mesma coisa que x vezes y menos y ao cubo. Vou aplicar no intervalo referente a x, a y. Então, aqui, de 1 a 3, vou aplicar aqui, ó, 1 a 3. Então, vamos lá. 3, que é o lugar do y, 3 vezes x, menos o y, que agora é 3, ao cubo. Vou aplicar a mesma 1 vezes x, menos 1 ao cubo. Resolvi isso, vou ter aqui, ó, 2x menos 26. 3x menos 1, 2x. 3 ao cubo, 27, menos 1, 26. Agora, eu vou aplicar isso para a derivada em x. Então, ó, 2x vai ficar 2x ao quadrado sobre 2. 26 vai ficar 26x. Vou aplicar aqui no intervalo que pertence a x, de 0 a 2. Então, 2 vezes 2 ao quadrado dividido por 2, menos 26 vezes 2. Vou chegar em menos 48, certo? E aqui, por último, ó, só tá como a gente vai interpretar o intervalo de derivação. Então, aqui sempre vai corresponder a x e aqui sempre vai corresponder a y. Se eu tô colocando aqui, ó, primeiro o meu dy, então eu tenho que pôr primeiro o intervalo de y, que é de 1 a 2, e depois de x, certo? E aqui a gente vai seguir da mesma forma. Aqui pertence a x e aqui pertence a y. Então, se eu ponho o meu dy primeiro, eu preciso pôr o intervalo de y primeiro, senão ao contrário. Certo? Qualquer dúvida, então, vocês podem me chamar.